Pilastra da Verdade. E o Sérgio Sacani, desta vez, ele deu um chute no gol e mostrou a potência e a força do seu ateísmo quando ele faz algumas perguntas para um fundamentalista, negacionista e criacionista, e você vai ouvir as respostas. O videozinho tá aqui, ó. Aqui à minha esquerda e à direita da sua tela. E nós vamos ouvir o que o Sérgio perguntou para o fundamentalista, ou crianção, crianção, né? Que tem a mente infantilizada, que acredita nessas besteiras. E eu vou fazer a minha reação neste vídeo, porque eu achei este vídeo sensacional. Ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui no início do videozinho dele, que está aqui do lado, junto com o Sérgio Sacani, que tem como título: Quem criou o universo? Olha o que o Sérgio vai falar, olha o que o fundamentalista vai falar para tentar justificar a existência da mentira que ele aprendeu desde a infância. Aonde que estava o Criador? Fora do espaço, fora do tempo. Se nós Mas aí é difícil a gente imaginar isso, não é não? Nós não podemos perguntar onde estava alguém se não havia espaço. Então, mas o que ele era? Ele é atemporal, imaterial, não espacial. Esta é a definição do Deus. Então, se nós... Mas ele era o quê? Sérgio disse o seguinte, perguntou o seguinte: se antes de haver o espaço e o tempo, que segundo até o próprio religioso, tudo foi criado após Deus, tudo foi criado após Deus, Deus foi o único que não foi criado, segundo eles, mas tudo foi criado após Deus. Se tudo foi criado após Deus, Deus vivia onde? Antes do espaço, do tempo? Olha as respostas. Uma força, uma energia, um ser, o quê? A tendência, pelo que sabemos, é que essa causa é pessoal. Por quê? Porque então ele era uma pessoa. Ele era um ser. Era um ser. De energia. É uma mente. Uma mente. De matéria? Não, imaterial. O senhor está colocando a premissa nas conclusões. Não está saindo da visão de mundo materialista. A pressuposição da investigação já é... Você sair da visão de mundo materialista, você vai achar o que depois? O que é que tem depois da matéria? Tem alguma coisa a não ser matéria, a não ser físico, que é provado? Você vê que esses caras estão perdidos no meio de campo, nadando na maionese, como diz o ditado. A de que não existe nada fora da matéria. Assim, a gente pode não crer, mas o que as evidências indicam é que essa causa é não material. As evidências indicam... Não espacial, atemporal. E, por exemplo, se ela... Mas qual que é uma evidência, por exemplo, de existir coisas fora da matéria? A evidência que não há é que houve algo material criando... Olha a pergunta que o Sérgio fez. Olha o que o cabra faz para fazer malabarismo. Da matéria. Se a matéria já existia antes de ser criada, ela não foi criada. Se a ciência diz que a matéria veio a existir com o Big Bang, isso é uma evidência de que se o universo veio a existir, que essa causa não pode ser material. Tô falando assim, fora da matéria. Por exemplo, aqui a gente tem a matéria, né? Matéria é isso aqui. Isso. Existe alguma coisa fora da matéria, eu falo? Existe. Deus é um exemplo. Putz, parece que ele tem certeza. E aí ele vai definir qual é o Deus, né? Olha lá. Exemplo, o Deus cristão é... O Deus... Ele diz que existe, ainda define ainda que é o Deus cristão. Você tá entendendo? Cara, como é que fica os outros deuses, então? O dele é o que tá certo. O que passa na mente dessas pessoas é uma coisa absurda. O que a religião conseguiu fazer na mente de um ser humano. Um ser humano que se presta a um papel ridículo de ir num podcast dando uma de conhecedor para tentar justificar uma mentira que até hoje nunca foi provado. Eu vou te falar uma coisa, moço. Eita, que a religião ela tem esse poder, né? De danificar a mente humana de todo e qualquer ser humano que acredita
em coisa que não tem sentido das coisas da vida. Definido como algo imaterial. Mas aí ele é o quê? Uma energia? Ele é uma força? mente. Não é energia. É uma, é uma mente. Mas como uma mente? Pelo que sabemos do Big Bang. Não. O Big Bang foi simples. Aí ele fica colocando Big Bang no meio, porque eles não acreditam em Big Bang, né? E a ciência ainda também não tem precisão sobre essa questão de Big Bang. O cachorro. O cachorro. Será que foi o Big Bang que fez esse cachorro? Eu acho que foi. Simplesmente flutuações quânticas que aconteceram na singularidade e aquilo ali gerou. Pra mim não tem mente fora, não tem nada fora da matéria, nem nada. Não, mas pelo que eu tô entendendo, o que ele tá dizendo assim, flutuação quântica. O que flutuava onde? É que a matéria, ela existia, toda ela reunida numa singularidade. Por exemplo, o que é um buraco negro? Um buraco negro, ele engole uma estrela. Aquilo lá virou tudo uma singularidade. Então, tudo que o buraco negro engoliu, buraco negro engole estrela, engole nuvem de poeira e gás, engole um monte de coisa. Ele engole matéria. O que ele faz com essa matéria? A matéria vai para uma singularidade. Então, ela tá ali numa singularidade. Singularidade é um ponto, é uma região onde a densidade tende ao infinito, num volume que tende a zero. Toda a matéria estava reunida, condensada, nesse ponto de volume tendendo a zero, densidade tendendo ao infinito, aonde começaram as flutuações quânticas. Então não é que não existia, entendeu? Só que estava tudo ali e começaram ali as flutuações quânticas a partir do ponto que começou a expansão. Nós não conseguimos dar conta da origem do universo sem levar em conta uma mente. Não. A burrice é tão grande, a mente burrificada é tão grande que ele não consegue levar em conta a origem do universo sem ter uma mente pensante por trás. Mas quem foi que fez essa mente pensante? Surgiu de onde? Como é que poderia existir uma mente pensante sem nunca ter sido criada? Vocês estão entendendo que a mente religiosa leva para um campo que não traz sentido? Nenhum. Não sabemos como foi que surgiu as primeiras coisas. Mas longe de ser esse tipo de Deus de crença religiosa de qualquer vertente aqui deste planetinha. Deste vagabundo planetinha. Eu falando em termos de tamanho aqui. Então a mente mística, ela é travada, ela é lacrada, ela é burrificada, como já falei aqui, jumentificada, mulificada, cavalificada, vamos inventar, vaquificada, torificada. Putz, grilo, moço. E é tão simples, né? É tão simples, a vida é tão simples, vulnerável, a gente tem que viver ela. Não tem que se preocupar com existência de nada, principalmente que não intervém em lugar nenhum. Porque as provas estão aí, os fatos estão aí. Mas a religião consegue fazer isso na mente da pessoa. A religião consegue travar, porque travou a minha mente por 25 anos. A minha mente era tão travada quanto esse rapaz aí. 25 anos. 25 anos acreditando nessas burrificações, jumentificações, cavalificações, Eu que estou inventando essas palavras, viu? Que tem que inventar mesmo tudo para comparar a mente desse pessoal. O Sérgio está falando de ciência aqui. E o Sérgio, como ele é uma pessoa que estuda muito astronomia, ele vai pela ciência daquilo que já é evidenciado. Mas mesmo assim o Sérgio, ele não dá certeza da existência disso ou daquilo, porque a ciência é estudo em evolução. Mas o religioso já tem a certeza. Ele já tem a evidência dele na mente. Porque é fruto da cabeça dele, é fruto de um livro, é fruto de uma crença de muitos anos. De muitos anos. Desde a infância. Então vai ser muito difícil uma pessoa dessa aí acordar. Muito difícil, cara. Porque quando é cauterizado mesmo, quando a religião cauteriza a mente da pessoa, não tem jeito. Não tem jeito. A pessoa vai ficar o tempo todo justificando, tentando colocar verdades na mentira. É assim. É a mesma coisa de uma pessoa que é criada
por exemplo, numa ilha deserta e nunca foi para a cidade, nunca aprendeu nada. E aí o pai e a mãe vão ensinar aquela pessoa, aquela criança a crescer confundindo água e fogo. É a mesma coisa. E o que é água, o pai vai dizer, não, isso aqui é fogo. E o que de fato é fogo, vai dizer, isso aqui é água. Aí ele cresce, aí vem para o mundo racional. Quando ele chega no mundo racional, ele vai encontrar um monte de racionais que já estudaram, que já tem certeza que água é água e fogo é fogo. Mas ele aprendeu que água não é água, é fogo. E que fogo não é fogo, é água. Aí ele vai passar o tempo todo tentando justificar que o pessoal aprendeu que água é água de uma forma errada. Porque tem que entender que água é fogo, porque ele aprendeu desde pequeno, porque os pais falaram. É isso que está na mente de uma pessoa religiosa, que aprende desde a infância a acreditar nessas mentiras de religiões, de deuses. E aí vai, né? E vamos continuar aqui. Já está finalizando aqui. Não, a gente consegue, sim. Não, assim, da origem. Sim. Ó, da origem do universo, o que há antes. Não tem como. Aí é outra questão, né? Aí Por mais que ele fica procurando o que há antes da origem do universo, e ele colocar um Deus, ele tem que entender que também se ele colocou um Deus, ele tem que entender o que havia antes de um Deus. Ah, mas Deus sempre existiu. Sim, se Deus sempre existiu, o espaço veio depois. O tempo veio depois, porque tudo a partir do Deus que eles acreditam foi criado pelo Deus que eles acreditam. Então, veio depois. E se veio depois, que espaço era que vivia essa mente pensante? Ou não existia espaço, não existia nada, vivia tão somente por viver? E aonde? Vocês entenderam o que é a mente burrificada? existe até a famosa, a última entrevista do Stephen Hawking antes dele morrer, foi até sobre isso aí, entendeu? O que existiu antes do Big Bang. Ele fala da origem do tempo. E aí ele vem com todas essas coisas de física quântica, relatividade e tal, tentando unir essas duas coisas. Quem sabe, será que não é a união da relatividade com a quântica que possa explicar isso? A gente ainda não chegou nesse ponto. Mas será que quando se um dia, e se é que existe essa união, será que isso não explicaria como que se deu todo esse início aí do universo? Por favor. Se não fosse a mistificação mental, muitas respostas a gente já teria. Muitas respostas à ciência, porque vamos supor, por exemplo, o Sérgio foi perfeito aqui no que ele abordou, nas perguntas que ele fez, que não há resposta, né? Não há resposta, e os religiosos não conseguem dar resposta e ficam fazendo malabarismo. É igual o Rodrigo Silva faz a mesma coisa. O Rodrigo Silva só fala besteira. Ali quando abre a boca é bosta pura que sai. É só besteira. É só besterol. Ou ele fala sabendo que ele tá falando bosta, mas como gera dinheiro para ele vai continuar falando. Ele vai usar o estrume como adubo da sua própria consciência. O adubo que ele tá vendendo por dinheiro. O estrume da burrificação mental. Se é que ele não é racional, intimamente falando, se ele não é um ateu de fato, mas não quer revelar isso porque não dá mais para revelar isso, não compensa mais para ele, é a mesma coisa. E o Sérgio foi perfeito em colocar essas perguntas no ar. Moço, o que eu fico pensando às vezes que se for colocar dentro de uma lógica de raciocínio, até da própria consciência humana, que tem um limite. Se o nada, antes de tudo tinha um nada, quem criou o nada? Porque se ele fizer isso, ele está dando um tiro no próprio pé. Porque se ele dizer quem criou o nada, e ele dizer Deus, se o nada foi criado, do nada alguma coisa, e tudo foi criado após Deus, quem criou foi Deus. Só que se Deus criou o nada, Deus estava onde antes do nada? Ele estava onde antes do espaço? Se ele já existia, ele é um ser que, segundo eles, onde? Não cabe ao ser humano. Então se não cabe ao ser humano, se isso está dentro do campo de um mistério,
está fora da consciência humana e do conhecimento humano, se é algo desconhecido, incompreensível, qual o dever que um ser humano tão simples tem de adorar uma lenda dessa? Essa é a pergunta que sempre eu vou fazer aqui. Como você vai adorar uma coisa que você não compreende? Como que você vai adorar uma coisa que não se explica? É a mesma coisa de um ateu adorar a ciência. Prestar culto à ciência. Ateu nenhum presta culto à ciência, porque eles dizem que ateu tem fé na ciência. Não. Ciência é um estudo em evolução. Aquilo que é constatado, aquilo que é evidenciado, é aquilo que o ateu bate na tecla. Isso é provado. Mas aquilo que não é provado, não tem precisão. Então, não existe uma igreja ateísta que adora ciência, que adora Charles Darwin, que adora isso. Não. A questão da teoria da evolução de Darwin é questão de alguém observar se tem lógica ou não com as coisas naturais. Até aí você vai no pensamento de Darwin. Mas você não pode afirmar que ele está certo. Vocês entenderam? Então, o ateísmo, que na verdade é a ideia de que não há deuses, mente pensante, como eles dizem por aí, é de viver o físico, o visível, o palpável. Porque mesmo se existisse alguma coisa muito grande por aí, muito maior do que a mente humana possa imaginar, a mente humana não tem dever nenhum de adorar nada disso. De estar dentro de culto de igreja. Você vê que o cara é tão burrificado mentalmente falando, que ele diz que o Deus existe e é o Deus cristão. Como é que ele tem certeza que é o Deus cristão? Qual é a certeza que ele tem? E será que não é Allah? Será que não é Shiva? Será que não é Horus? Será que não é Brahma? Você entendeu? Vários deuses que eles acreditam. Mas é o Deus cristão. Isso aí já mostra o quanto a mente desse cidadão é infantil. Então, gente, acreditar nessas besteiras, nesses besteróis, é deixar de viver. É deixar de usufruir 100% da vida física. Porque duas coisas eu sei que existem. Porque não é crença, é constatação. Vida e morte. Mas não é só vida de ser humano, não. Vida de qualquer ser orgânico que se movimenta por aí, que é animado. Vida. Todo ser vivo da face da Terra, do menor ao maior, de bactéria, micro-organismo a macro-organismo. Não importa, dos menores aos maiores, se tornaram vivos por algumas reações químicas, união de propriedades, por conta de uma zona habitável, um dia vão morrer. Então, vida e morte, somente isso. E a mesma morte que é para um ser humano, o mesmo peso que tem a morte de um ser humano, é o mesmo peso que tem a morte de uma formiga, de um mosquito. Tudo é morte. De uma lagarta, de um escorpião, de uma serpente, de um leão, de um cavalo, de um jumento. Tudo é morte. E tudo também é vida. O mesmo peso que tem na vida de um ser humano tem na vida de cada ser vivo da face da Terra. A diferença é só o tempo de vida de cada um. Que tem ser vivo que nasce e logo em seguida morre. Por conta do organismo ser tão frágil. Mas ele cresce. Ele é vivo, ele tem um tempo dele, mas ele já morre. Como tem vida que dura mais tempo até do que o próprio ser humano. Então é fácil de entender que tudo é orgânico, que tudo é físico, não cabe nenhum Deus nisso aí. E se tiver alguma coisa por aí, qual o dever e a obrigação que a gente tem de adorar isso? De estar dentro de igreja? Você está perdendo o seu tempo, rapaz. Você está perdendo o seu tempo. Então o Sérgio Sacani, perfeito nas suas perguntas, sem respostas para religioso. Porque as próprias respostas quem dão são quem estuda.
porque eles vão dizer que o ateu está errado, que diz que não existe Deus, e como as coisas existem se não existe Deus. Então, se ele dizer isso, que o ateu está errado, então ele tem que dizer também quem foi que criou Deus. Qual foi o Deus que criou Deus que criou Deus? Qual foi o Deus que criou Deus que criou Deus que criou Deus? E aí vai acabar onde? Em lugar nenhum, porque o que aconteceu foi um acaso de reações, luz, raio, alguma coisa que deu condição da vida do nada existir. Fico por aqui, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Fui, mas volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Pilastra da Verdade.